Então, se eu tenho uma relação de sinônimos, então eu não tenho o sentido conotativo, e sim sentido denotativo, que é a mesma coisa que sentido real. Então vejamos aqui. Quando a gente fala em sentido conotativo, nós estamos falando em sentido figurado, tá? É igual a sentido figurado. E o que é o nosso sentido figurado? É quando eu tenho o uso da metáfora, né? Eu tenho uma extrapolação textual, uma extrapolação semântica, uma extrapolação do significado. Ó, vamos colocar aqui emprego de metáfora, tá? E o emprego da metáfora corresponde ao que nós chamamos de extrapolação semântica, ou seja, uma extrapolação no significado, na ideia, tá? Então vejamos aqui, questão número 30, na linha 36 a palavra pífio, na 37 encharcado e exaustão literária nas linhas 37 e 38. Então, no começo do parágrafo diz o seguinte: curioso a este respeito é o caso de Gonçalves de Magalhães, que publicou em 1832 o pífio volume, né, Poesias, encharcado da rotina mais banal daquele momento de exaustão literária, tá certo? A palavra pífio é algo sem expressão, sem representação, tá? Então, olha só. Então, eu tenho a palavra pífio, que é igual a sem expressão, que é a mesma coisa que sem destaque, sem importância. Com certeza, você aceitaria isso aqui como uma relação sinônima para a palavra pífio, se você inclusive tivesse conhecimentos da literatura brasileira, que nós estudamos lá no ensino médio. Nós vamos nos lembrar de que, quando ele fala da publicação de 1832, nós estávamos finalizando no Brasil o chamado período arcadismo, né? Do Brasil, que começa em 1768. Esse período ele é terminado em 1836. Com a obra de Gonçalves de Magalhães, só que é chamada de Suspiros Poéticos e Saudades, exatamente. O que foi publicado anteriormente por Gonçalves de Magalhães foram obras inexpressivas, sem nenhum destaque, sem nenhuma relevância, sem nenhuma o quê? Importância. Então nós temos aqui uma relação de sinônimos, tá? Isso aqui é sinonímia, ou seja, sinônimos, que eu iria escrever anteriormente, de sinônimos. Então, se eu tenho uma relação de sinônimos, então eu não tenho o sentido conotativo, e sim sentido denotativo, que é a mesma coisa que sentido real. Então, somente ao falar da palavra pífio, nós já temos a questão de número 68 como algo errado. Mas vamos verificar aqui as outras duas expressões, para que você entenda também. A palavra encharcado, né, olha, ó, pífio volume, poesias, encharcado da rotina. Encharcado é quando você está molhado,
né? E no caso aqui, o volume não foi molhado, não tinha água, não foi jogado água nele. Então, encharcado está no sentido conotativo, tá? Encharcado é a mesma coisa que impregnado. Então, ó, encharcado é igual, tá certo? Encharcado é igual a impregnado. Impregnado. Só que aqui eu tenho o sentido conotativo, sentido figurado, e aqui seria o sentido denotativo, correto? Sentido denotativo. E por fim, então aqui está certo, está no sentido figurado, aqui está errado porque está no sentido denotativo. Isso aqui seria o sentido denotativo para encharcado, é um volume impregnado, né? Tá envolto a isso. E a expressão exaustão literária. Aí ele fala aqui, ó, encharcada a rotina mais banal daquele momento de exaustão literária. Exaustão é excesso de esforço, tá? E quem faz o esforço é uma coisa, um animal, como uma pessoa, coisa ou pessoa. A exaustão literária, né? Momento de exaustão literária. A literatura estava exausta naquele momento? Não, então exaustão literária está no sentido que figurado, ó. Exaustão literária está no sentido que sentido conotativo, sentido figurado. Então, em decorrência